Olá, que estamos mais uma vez na nossa igreja de São Paulo em Brookfield para um programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e estamos aqui, fazemos esta parte deste programa desde 2018 ou 2018. Este programa é em português e também traduzimos para inglês. O propósito, como eu sempre costumo dizer, é levar a mensagem do Evangelho àqueles que nunca ouvem e àqueles que já estão na fé, que um meio, de os edificar nessa fé. E, portanto, na semana passada falámos sobretudo pelo Espírito Santo, que era, tirámos essa mensagem de um dos menores profetas da Bíblia, Zacarias, portanto, dos 12, portanto, este era o número 11, e, portanto, tirámos essa mensagem e desenvolvemos, portanto, hoje vamos falar de um tema um bocado diferente, portanto, como eu disse, o título desta mensagem é a Cidade de Refúgio, e foi tirada de um livro do Antigo Testamento, do livro de Números, um livro, portanto, o quarto livro da Bíblia, e, portanto, vou ler alguns versos sobre esta passagem de Escritura de hoje. Já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 35, é quase no fim do livro dos Números, e vou começar no verso 24. A Assembleia servirá de juiz entre o homicida e o vingador do sangue, de acordo com estas leis. A Assembleia livrará o homicida das mãos do vingador de sangue e reconduzi-lo-á à cidade de refúgio para onde se tinha retirado. Ali permanecerá até à morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Aí, portanto, a palavra do Senhor. Foi alguns destes versos que eu tirei. Portanto, aqui parece um bocado o que é isto, a cidade de refúgio. Portanto, quando os hebreus, antes de entrarem na terra prometida, Deus quis que organizassem 6 cidades de refúgio. Por isto, portanto, via-se um plano de graça, portanto, qual era o propósito? O propósito era, por se alguém, portanto, matasse involuntariamente ou um acidente, para ter um julgamento nessas cidades, e está lá para ser livres daqueles que queriam vingar o sangue, portanto, se fosse um homicídio não voluntário. E, portanto, era o propósito dessas cidades. O réu, ora, estava na cidade até por vezes morrer o sumo sacerdote, e só a partir daí é que podia sair dessa cidade. Vamos começar, portanto, o título da mensagem, portanto, a verdadeira justiça, portanto, requer duas coisas: a proteção do inocente, era exatamente o ponto, e a devida punição dos culpados. Condenar o inocente e remover o julgamento dos culpados, portanto, são duas grandes ofensas na administração da justiça, não só no tempo dos hebreus, como hoje em dia também, porque, portanto, aqueles que são culpados devem ser julgados como tal pelo crime, e aqueles que não são culpados devem ser não culpados por o crime que não cometeram. Portanto, exatamente é o ponto das cidades de refúgio. O primeiro ponto desta mensagem é provisão e refúgio. Portanto, ao estabelecer as cidades de refúgio, Deus providenciou justiça para o inocente e para o culpado. O Senhor disse a Moisés: escolherei cidades próprias, mas para vos servirem nas cidades de asilo ou de refúgio. Asilo também é outra palavra que se pode dizer. Ali se refugiará o homicida que involuntariamente, como eu disse, não porque que há involuntariamente derramado sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer dentro da Assembleia para o devido julgamento. Então, somente, como eu disse, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida poderia regressar à terra onde tiver propriedade, onde ele era. O sumo sacerdote tinha bastante importância. Desculpe. Parece por um bocado mais. O sumo sacerdote tinha bastante importância, como estava a dizer, que era a única maneira de a expiação do pecado era feita. Portanto, só quando ele morresse, aquele que estava lá dentro da cidade, refugiado, podia sair da cidade. Isto é uma antecipação, portanto, através do Antigo Testamento, vê-se
uma sombra, um tipo de que viria a ser o Messias neste caso, portanto, a antecipação do legítimo sumo sacerdote. Qual é o legítimo sacerdote? Jesus Cristo. A libertação e a redenção do pecado que adquiriu pela sua morte na cruz. Portanto, exatamente, só quando o sumo sacerdote morreria, o outro estava livre do pecado, ou isso. E também, portanto, quando Jesus morreu, é quando também nos livrou do pecado. Portanto, é um ponto bastante similar nesta passagem de Escritura. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Portanto, todos nós cometemos pecados que conduzem à morte. A Bíblia diz-nos, desculpa, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, ao passo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isto foi tirado do livro dos Romanos. Portanto, aquilo que é que o salário é aquele nosso pecado, que é que nós merecemos, era a morte, como diz ali, mas o dom gratuito de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele adquiriu pela sua morte, portanto, é a salvação que nos dá como gratuita, como assim se costuma dizer. Os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus, portanto, muita gente diz que os judeus é que mataram Jesus. Não, nós, eu, o outro, nossos pecados foram a causa, por isso é que ele veio há cerca de 2000 para resolver esse problema do pecado que nos separava a nós de Deus. Todos nós andávamos no grande profeta Isaías, aí está o problema. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um seguia o seu caminho. O Senhor carregou sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Portanto, Isaías 53, como todos andávamos como ovelhas sem pastor, e portanto, portanto, Jesus, sobre ele a iniquidade de todos nós. Portanto, ele é que pagou a iniquidade dos nossos pecados. Também na Epístola aos Coríntios, a Bíblia diz-nos, isto o apóstolo Paulo, que escreveu, portanto, depois da ressurreição de Jesus, e disse: transmito em primeiro lugar o que mesmo eu havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, quais Escrituras? O Antigo Testamento, porque quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, ainda não existia o Novo Testamento, ainda não estava escrito. Portanto, Escrituras como estas que eu li de Isaías, e com outras como a ovelha foi levada ao matador, são algumas delas que o Antigo Testamento proclamou e que foram cumpridas no Messias Jesus Cristo. O terceiro ponto desta mensagem, portanto, é âncora e segura firme da alma. Portanto, sabemos que a nossa culpa, sabendo a nossa culpa, portanto, isto é, no estado que estamos nesse estado, enquanto estivermos no corpo, estamos sempre vulneráveis à tentação do inimigo e, portanto, sabendo bem disso, o acusador, que é o nome que dão a Satanás, pretende condenar-nos à morte. A Bíblia diz-nos, tirado do livro do Apocalipse, que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus. Portanto, tirado do livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 10. Mas Jesus é o nosso refúgio. Na Epístola aos Hebreus, por exemplo, a Bíblia diz-nos: e garante-nos, quando tomamos refúgio nele em quem? Jesus, temos uma esperança como uma âncora segura e firme da alma. O que é isto que quer dizer? Portanto, como a âncora, aquilo que segura os barcos nos portos ou ao largo, quando o barco, portanto, atado com uma corrente bem pesada que tem o barco controlado, não deixa de seguir para ir à tona ou à tua quando vêm as ondas, e portanto é o propósito da âncora. E aqui, portanto, é como uma metáfora, e diz, portanto, se refugiamos nele, portanto, nós, como aquele barco está ancorado na baía, nós também estamos ancorados na fé e, portanto, não mudamos, nem que venham as tempestades, nem as ondas nos levam a... Isto é o ponto que quer explicar a esta metáfora. Nós estamos protegidos no nosso grande sumo sacerdote para sempre. Portanto, isto é uma promessa eterna, e Jesus é o nosso refúgio. Portanto,
Uh, procura, procuram vós para Jesus para a vossa proteção? Isto é uma pergunta e portanto para ele ser o vosso refúgio, especialmente quando as tormentas, as tempestades assolam, como temos vindo a ver nestes últimos cerca de 3 anos. Tormentas e tempestades têm abalado muitos e muitos não só perderam a fé, como perderam também a vida. Portanto, a vida é só frágil nesta terra, que nunca sabemos quando termina, e portanto por isso é que temos que procurar Jesus para ser a nossa âncora, a nossa cidade de refúgio. Por exemplo, no Salmo 46, um grande salmo, portanto, a Bíblia diz-nos: Deus é para nós o refúgio e fortaleza, ajuda sempre pronta nas angústias. Por isso não trememos mesmo que a terra trema, mesmo que as montanhas caiam no meio dos mares. E com isto termina, portanto, esta mensagem dos Salmos 46, que é que diz? Que diz que Deus é o refúgio, a fortaleza, que é Deus Jesus Cristo, e mesmo que as montanhas tremam, nós estamos bem seguros, porque se a nossa fé está centrada nele, podemos ir por tormentas e tempestades, mas a âncora segura-nos para irmos sobre que ele leva-nos. Ele também prometeu que estaria sempre connosco, nunca nos abandonaria, na Epístola aos Hebreus, e disse no fim do Evangelho de São Mateus que estaria connosco até ao fim da idade ou do mundo, ou até ao fim do mundo, ou até quando esta vida terminar. E portanto esta foi a mensagem desta semana. Nunca quero terminar nenhuma mensagem, quer seja em português ou em inglês, para vos convidar ou invitar a ter Jesus como o Senhor da vossa vida. O propósito que ele veio há cerca de 2000 anos a esta terra foi pagar por nossos pecados. O pecado começou no jardim do Éden, e lá Adão e Eva não morreram, mas espiritualmente morreram, portanto ficaram separados. Deus prometeu-lhes e avisou-os: no dia em que comeres daquela fruta, ele diz, morrereis certamente. E portanto eles continuaram a ver há quase 900 anos, não morreram fisicamente, mas morreram desconectados. E foi esse o papel de Jesus, que veio há cerca de 2000 anos, de restaurar a nossa relação, a pessoal relação com o nosso Senhor. E portanto, como uma oração como esta, dizer: Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, tende piedade de mim. Lembram-se como o ladrão na cruz, ele disse: Senhor, lembrai-me de mim quando vieres no vosso reino. E Jesus disse-lhe prontamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, foi a única chance que ele teve de orar, e Jesus perdoou naquele momento. Ainda os justos estavam todos os três na cruz. Também quero orar para esta nação, que bem precisa, pelo Presidente, pelo o Senado, a Casa dos Representantes, o Congresso, as autarquias locais, os governadores dos Estados e todos aqueles que exercem públicos cargos sobre nós, que Deus os proteja e dê-lhe de sabedoria para que exerçam as suas funções públicas com honestidade e com sabedoria e com retidão. Também para aqueles que tomam conta do vírus que continua ainda nesta terra, que os seus proteja, aqueles que diariamente põem a sua vida em risco, por vezes, por atender e socorrer aqueles que estão enfermos e aqueles que, portanto, que padecem das doenças, ou que, portanto, que trabalham em prol dos afetados pelo vírus do corona e variantes. Que Deus os proteja e dê também sabedoria e proteção. E portanto, esta foi a mensagem desta semana, e espero que eu outra vez vi na próxima semana com outra mensagem em português e em inglês. Até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in São Paulo Church in Brookfield. And we broadcast another message in Portuguese, and this message this week was about, was taken from the book of Numbers, and the title was The Seed of Refuge. Before the Israelites, they crossed the Jordan River to go to Promised Land, God always asked Moses to provide 6 cities for the refugees, or that means. Well, this was already a pocket of grace. When the people kill somebody without invitation, to can be refugees there and have a fair trial was the purpose, to between the real murder and the ones by accident they kill someone. The homicide sometimes spend there pretty much most of his lifetime. The only one that I priest die, so was that time the man can return or to his hometown or wherever he belongs. But I gotta start reading from the book of Numbers, where this was the base of this message was taken. This is from Numbers 35, verse between 9 and 12. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the Israelites, and say to them, When you cross the Jordan into the land of Canaan, then you shall select cities to be cities of refuge for you, so that a slayer who kills a person without intent may flee there. The city shall be for you a refuge from the avenger, so that the slayer may not die until there is a trial before the congregation. These 6 cities shall serve as refuge for the Israelites, for the resident, and for the transient, the alien among them, so that anyone who kills a person without intent may flee for that. See, not only was the cities of refuge for the Israelites, but the people they live in the land, the aliens, they too are under that law. So was even before they, as I mentioned before, they crossed the Jordan River to take possession of the land. The title of the message, Our Seed of Refuge. True justice requires both protection of the innocent and punishment of the guilty. Condemning the innocent and overlooking or acquitting the crimes of the guilty are both grievous, miscarriage of justice. If you condemn those innocent or the guilty, remove the guilt or acquit, so it's not a fair justice, is a miscarriage. The primary point of this message is provide a refuge. By establishing the cities of refuge, God provides justice for both the innocent and the guilty. The Lord said to Moses, designate cities of refuge for the people to flee. They have, if they have killed someone without intention, and be protected from the avenger of the blood. Only after the death of the Israel high priest, so he called the manslaughter returned to his original home. So the high priest death was a very significant way, because was the only way sin can truly be atoned for, because until the high priest was alive, the Messiah, even if he was innocent, he must be there. If you move out of the city, you can be, you violate, like we call today the parole, and he become under the punishment of the law. So that's always be a type of our high priest, Jesus Christ. Believing it points the ultimate high priest, Jesus Christ, and the freedom from sin that he purchased through his death in the cross. So not only this man or the people in the Old Testament, they got waiting until like we are waiting too, and our high priest died. So when he died, so really we are truly free for our sins. Why? Because he paid the punishment. So it's a type or a foreshadow already of our Lord. The second point of this message, let me drink a little coffee meanwhile.
So the second point of this message is our seat of refuge. That's the title of the message. All of us have committed crimes worthy of that. The Bible says, since all we have sinned, not only me, you, and all, and fall short of the glory of God, and the wage of sin is that, that's what we deserve, because God mentioned in Ezekiel, the soul who sins died, so it was a big, and you remember I give a few messages in the Garden of Eden when God advised Adam and Eve, in the day if they try eat the tree of knowledge, the good and evil, they surely die, and they did it, and they surely die. They have to live. They live about 900 years on or more. So it was almost 1,000 years they live, but spiritual they are separate from God. Our Lord Jesus come to restore that, to again restore our relationship with God. That's the purpose he come, but to only accomplish that when he died and he paid the ransom, paid the penalty of the sin, the penalty of death. That's why he died, because he paid the penalty. Sin brings death, so somebody gotta die to set us free, and he is one of the main reasons he came here about 2,000 years ago. Our sin calls Jesus to die. In the Isaiah, for instance, 53 says, all of us are like sheep, we have gone astray. We have turned our own way. And then the Lord has laid on him, Jesus, of course, the iniquity of all us. So the Lord put our iniquities, our sin, the payment of sin in Jesus. And there was one, Isaiah 53 is one the chapter we talk about how many prophecies the Lord fulfilled when he died on the cross. Also, for instance, in the First Corinthians, and Paul wrote after he talk about the resurrection. For I handed on to you as of the first importance that I turn to have received. So Paul said, the way I receive is the way I give. That Christ died for our sins in accordance with the scriptures. So what the scriptures do? Must be the Old Testament, because by that time the New Testament was not even was written yet. So a passage like Isaiah, Isaiah 53:6, and he bore our sins and bore our guilt. So it was the scriptures our Lord fulfilled when they come here about, as I mentioned, about 2,000 years ago. For our sins, the third point of the message, sure and steadfast anchor of the soul. So, full aware of our guilt, the accuser, Satan, seek to have us all to put to death. The Bible says always that Satan accuses us day and night before God. It's a mystery nobody really can grasp in this side of eternity, but that's the Bible says in the book, the last book of the Bible, Apocalypse 12:10. He said Satan is accused. How we have access to God is a mystery, but Jesus is our refuge. Hebrews, for instance, in the Epistle of Hebrews 6:19, the Bible says, assures us that when you flee to Jesus, we have a sure and steadfast anchor of the soul. Says, the anchor is, the purpose is to keep the ship secure and or in the port, or most of the time in the bay, to even the waves, and the anchor is supposed to hold the ship together against the storms or a wind, and the ship should not move, and that's the purpose of the anchor. And that metaphor is about if Jesus is our refugee, when the refugee is our anchor, like that boat is safe in the harbor, so we are safe on him when you ask for him to be our refuge. But Jesus is our Hebrews 6:9 assures that when you flee to him, you have as I mentioned, assurance, steadfast anchor of the soul. We are safe in Jesus, our great high priest, forever. So this was not a promise, a temporary promise. He promised, for instance, in that book of Hebrews 13:5, he says, I surely will be with you. I never leave you or forsake you. In the Gospel of Matthew 28:20 said,
I will be with you until the end of age. So Jesus always promised. So it is a promise not only for here but from all eternity. Is Jesus your refuge? Your the place of you go ask him when the trials, especially the one you've been living here for about 3 years, the coronavirus and really you need to center our faith in our Lord, because those trials and storms, they really can lead us astray, and he can toss us, in the. But Jesus is, as I mentioned, a firm anchor, and he protects us even in those situations. Have you flee to him to protection is another question. You wanted the problems come, and to finish for instance, in the Psalm 46, when the Bible says, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not fear, though the earth shall change, through the mountains shake, in the earth of the sea." Even all all that turmoil, all the storms, what are they promise? God is our refuge and strength, a very present help in those times of trouble. So you need, when the times of trouble, to ask for our refuge, and to really you go through the storms with our Lord. And this was the message for this week. I never want to finish any of our message, either in Portuguese or English, to invite you to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. So what am I supposed to do? You got to repent of your sins. We always seem disconnected from God. That was the cause of our Lord die. Because all that I mentioned in Rome, all sin, all of us sin, fall short of the glory of God. And the wages of sin is that, what I deserve, what I work for, brings that. So somebody got to pay the penalty for my debt. And that was accomplished by our Lord Jesus Christ, when he died about 2,000 years ago, shed his blood in the cross, and he purchased for that redemption. And we did his work. And today we have not only hope of eternal life, but you can have a personal relationship with him now, and you can start today. You are like a prayer like this: Lord Jesus, come to my life. I know I'm a sinner, forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life, and in this life, and we never know, it can be tomorrow, another year from tomorrow, have a place in heaven, in your eternal kingdom. And God is very clear through all the scriptures. For instance, come to my mind Jeremiah, and God promised those who seek me, who seek the God, they will find him if they seek diligently from their heart. If you're looking for God, real God, somehow revealed to you, he sent people or circumstances but you gotta look it diligently from your heart. That's the condition the Bible requires. And this was the message this week. I'm sorry. And I want to pray. Before we close, I want to pray for this nation. Of course, we need more than prayer than anything else. This confusion, this all kind of trials and turmoil, and I pray for President Joe, for the Senate, Congress, the House of Representatives, all the governors of the states, the mayors of the city, the first select men, the police, the firefighters, and all of the people, they exercise not only civil and authority over us. God is very clear through his word revealed to us. He should pray for the people who rule over us, or those who serve us in the government, and the police force, and the security, and all. I pray the Lord protect them, send the Spirit to protect them, and give them wisdom, to especially those that are in the government, to lead this nation with this, not by personal gain, but to serve the people of the nation. And for those
they still working with this pandemic, the virus and its variants. The Lord protect them in the daily basis when they exercise to work especially to work with the sick and those they are affected one way or the other with this virus. Also for the war in Ukraine and for the Ukrainian and Russian people and for those who die in this war more than a year, for peace, and God have mercy in those who perish in this war, have a place for them in the eternal kingdom. And this was the message. We will come here next time with another message in Portuguese, God willing, in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.